Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 20 de agosto do ano da graça de 2021. E no fim desta semana, em que tivemos o privilégio de retomar estas nossas conversas da manhã e reflexões, vamos terminar também olhando para a parte final do texto que considerámos no domingo passado, de Atos capítulo 17. O mote foi a importância da nossa memória, o não esquecer coisas importantes e também as verdades, essas verdades que têm que estar presentes no nosso coração, na nossa mente e que são muito importantes e fundamentais para a nossa vida e todas elas, obviamente, as que têm a ver com o nosso Deus, com tudo o que Ele é, com tudo o que Ele faz, com tudo o que Ele determina. E lembramos estes assuntos também à luz deste texto em que Paulo, lá no Areópago, em Atenas, fala e apresenta um Deus que os atenienses não conheciam, um Deus que aqueles pensadores queriam também conhecer, que questionavam. E na parte final desta apresentação, deste discurso do apóstolo Paulo, depois de já ter lembrado que ele é Deus criador de todas as coisas, que nada existe ou subsiste sem ele, que Deus é absolutamente pleno e suficiente em si próprio, que não depende de ninguém nem de nada, quando Paulo também já lembrou que este Deus deseja muito a nossa intimidade e a nossa proximidade. Paulo termina fazendo algo que é absolutamente essencial quando falamos de Deus. É que o assunto de Deus, no que diz respeito ao seu amor por nós, vai sempre incluir uma mensagem e uma comunicação sobre algo que precisa de acontecer conosco, que Ele próprio determinou, que Ele deseja e para a qual Ele investiu tanto. Estamos a falar da nossa salvação. E a nossa salvação passa sempre uma experiência de fé e de arrependimento. É tão interessante, amados, como Paulo, naquele lugar e perante aquelas pessoas, não deixou de pregar uma mensagem de arrependimento. Versículo 30. Ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância em que eles se encontravam, mas agora, porém, notifica aos homens de toda a parte que se arrependam. Que se arrependam. Amados, nós temos tanta coisa para falar sobre o nosso Deus. Paulo tinha tanta coisa para falar sobre o nosso Deus. Mas não podemos deixar de falar tudo o que temos para falar sobre o nosso amado Deus sem partilhar esta mensagem de arrependimento. Porque este Deus que existe desta forma e que se manifesta desta forma não vai ter nenhum impacto na nossa vida se não houver esta experiência de arrependimento, uma experiência de reconhecer a nossa condição de pecadores, de necessidade dele, uma experiência que também implica uma mudança radical na nossa forma de existir, de viver uma nova vida, que Paulo também mais à frente vai falar tanto nas epístolas. Meus amados, um outro facto que Paulo aqui apresenta, que nós tantas vezes nos demitimos até de partilhar, porque tememos que as pessoas fiquem ofendidas e levem a mal e não compreendam. Paulo, no entanto, enquanto continuava esta descrição e esta apresentação, faz uma outra declaração essencial sobre este Deus que eles não conheciam e que era diferente de todos os outros deuses que eles conheciam e que adoravam. É que este Deus, que é como ele assim apresenta, no versículo 31 diz que ele também estabeleceu que um dia todos haveriam de ser julgados. Todo o ser humano há de ser julgado. E vai ser julgado por aquele que tem toda a autoridade e que já se deu a conhecer, o seu Filho Jesus Cristo. Aquele que morreu, que ressuscitou
E este assunto da ressurreição era muito importante, nós já falámos sobre isso, não é? Os epicureus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e este assunto era muito importante ser também apresentado, porque ele, obviamente, é uma diferença fundamental e abismal entre todos os outros deuses que eles conheciam e que eles adoravam. Amados, para nós, enquanto igreja, enquanto nos lembramos e trazemos à memória estas verdades, que impacto é que precisa de ter nós nos lembrarmos disto? De que passámos por uma experiência de arrependimento, uma experiência de conhecimento, uma experiência de fé em Jesus Cristo. Este momento que é muito importante e que determina a nossa vida tem consequências eternas e manifestações diárias. É porque a partir do momento em que nós passamos por essa experiência, precisamos viver todos os dias, como Paulo mais à frente e noutra circunstância também fala, manifestando frutos desse próprio arrependimento. Uma forma prática de lembrarmos e de considerarmos isso no nosso coração é não esquecer aquilo que Paulo também está a dizer, é que um dia vamos dar contas, vamos ser julgados todos nós também. Nós não para salvação, mas Paulo deixa bem claro que nós vamos dar contas do que de bem e de mal fizemos. E este pode ser um bom processo, um bom método para lembrarmos que o nosso arrependimento precisa se manifestar diariamente, porque um dia vamos prestar contas. É óbvio que Deus não deseja que nós vivamos todos os dias numa experiência de medo. Ele deseja muito é que numa experiência e numa relação de amor com Ele, nós possamos viver vidas que manifestam este arrependimento diariamente e fazê-lo por amor, não por medo. Mas também não podemos esquecer que um dia vamos dar contas. É uma realidade. Paulo afirma isso aqui de uma forma categórica e termina este discurso focando no que de mais importante nós temos: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Paulo, naquele lugar onde gente que se dedicava à filosofia, ao pensamento, ao conhecimento, não perde a oportunidade para apresentar Jesus Cristo, morto, mas ressurreto, vivo e que voltará, que nos julgará a todos. Ele que é a expressão sublime, maravilhosa do amor de Deus. Não podemos esquecer isto, amados. Precisamos viver todos os dias nesta certeza e na compreensão e interiorizando esta realidade no nosso coração. Amados, a nossa memória é tão importante, a gente precisa de usar as verdades, estas verdades sobre o nosso Deus, são estas e tantas outras que obviamente não estamos a considerar nestes dias, são tão importantes, não as podemos esquecer e elas precisam estar bem vivas e presentes na nossa mente, no nosso coração e no nosso viver diário. Este é o meu desejo, é a minha oração, é o desafio que tenho também para a minha vida e que eu espero que nós, enquanto igreja, possamos assumir e viver diariamente. E hoje também. E deixo aqui um abraço com o desejo de um dia muito, muito abençoado para todos vós. E, se o Senhor permitir, aqui no domingo estaremos juntos para celebrar este amor, este Deus maravilhoso por quem somos amados e a quem amamos. Um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.